Diz assim a palavra, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, me desculpe, só se desligar o celular, senão vai ficar tocando. Esqueci de desligar. Leio de novo, 2 Crônicas 7,14, palavra de Deus. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Paloma, pode colocar aquele quadro? O título: Divididos pelo C. Divididos pelo C. Classe gramatical: conjunção de condição. Na Bíblia existem vários Cs. Não era para, na Bíblia, tudo ser absoluto. Era assim que eu costumava pensar: Deus faz tudo, você não faz nada, porque Deus é bom e amor. Não é bem assim, porque então na Bíblia teria vários Cs. É algo que a gente, como tudo, uma vírgula faz muita diferença na leitura e na compreensão de muitas coisas, e na comunicação. Existem muitos erros de interpretação por conta de acentuação, de sinais. E já faz muito tempo, que eu fiz primário, ginásio e tudo mais. Graças a Deus, na época, ensinava muito bem português, matemática e todas as matérias que nós precisamos. E nós sabemos até hoje que existe uma dificuldade muito grande de interpretação por causa de acentuação, vírgula, ponto, interrogação e também a palavra ser. E ela é tão pequena que às vezes ela passa despercebido. E se a gente não entender realmente que ela é importante, poderemos fazer uma interpretação pela metade, incompleta, mas o ser, Deus nos deu a mensagem, a palavra, para destacar esse ser. Por que ele existe na Bíblia? Porque essa alternativa dada por Deus ao homem, e muitas vezes ele fala dessa forma nos versículos. Não sei, não contei assim, não vi uma pesquisa de quanto C tem, mesmo porque ele existe de várias interpretações, C como diz, condição, e C de outra forma também, que já não me lembro mais português. Mas o que é importante é a gente entender o C da condição, o C da alternativa. C, pedir para a Paloma, louvor que nós cantamos, lembra? Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas, então ali está a prova e o versículo que nós lemos dessa importância da condição, da alternativa, da forma como a palavra de Deus nos coloca vários versículos e como é importante entender sobre isso. C. A palavra de Deus
também nos diz que Deus não está restrito às nossas condições, e Ele faz muito por nós. Da mesma forma que Deus nos coloca, nos apresenta a sua palavra em versículos, alternativas, condições, Ele também faz sem dizer o se. Por exemplo, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quer dizer, Ele não impôs, Ele não colocou condição para fazer por nós, mesmo nos momentos em que não pensamos, não pedimos, não temos certeza e sabemos daquilo que nós precisamos. Algo que acontece vindo da parte de Deus, que nós cremos que Deus está tem o controle de tudo. Algo acontece. Quantas vezes coisas boas, vamos pensar nas coisas boas agora, e sabemos que as coisas ruins também acontecem, mas muitas vezes a gente não pediu. Está desempregado, está faltando dinheiro para pagar uma conta, está com a saúde debilitada, e às vezes a gente está vivendo a rotina do dia, nem sequer lembramos de orar, mas está lá Deus agindo por nós e nos favorecendo. Então nem sempre nós encontramos a ação de Deus condicionada, uma vez que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, pedimos, falamos, oramos, e Ele está lá fazendo por nós. Ao mesmo tempo, temos momentos que decidimos por iniciativa própria. Eu leio aqui Salmo 119, 30, 31. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os seus juízos, apago-me dos teus testemunhos, apego-me. Aqui o toner estava bem fraco, aqui eu já não enxergo direito. Apego-me aos teus testemunhos, o Senhor, não me confundas. Escolhi o caminho da verdade. Da mesma forma que nós vimos Deus agindo por nós, em nós, nos favorecendo, sem pedirmos, sem colocar e impor ou uma condição, nós também podemos sim tomarmos nossas decisões, termos iniciativa. E se aqui o salmista diz que ele propôs no seu coração, escolhi o caminho da verdade, e o demais texto aqui que nós lemos, é o salmista dizendo para Deus que escolheu, ele fez uma decisão. Aqui nós estamos falando do versículo em si, tem todo o contexto sim, mas há momentos em que nós podemos tomar a nossa decisão. Se nós já conhecemos Deus, principalmente nós cristãos, seguidores da palavra, ouvintes da palavra, e oramos para que cumpramos a palavra, temos condições de, em algum momento, seja qual for a escolha que você precisa fazer, a decisão que você precisa tomar, se você já está orando, está pensando, orando, pesquisando, enfim, há momentos em que nós devemos demonstrar a Deus, ao nosso Salvador, nos dirigirmos a Ele e dizer bem, com muita alegria, alguma escolha que fizemos, alguma decisão que tomamos, e com certeza nós podemos ter essa iniciativa. Então, aqui como introdução, nós vimos esse ser, como ele é importante. Só que aqui na Bíblia, eu tenho aqui alguns pontos de divisão. Nós ficamos divididos. Uma coisa é sabermos exatamente o que é devido fazer, ou o que é para fazer, uma única posição, sem que haja condição, como um ser, que não abre alternativa, não temos alternativa. E isso acontece no dia a dia, acontece dentro do nosso lar, nossas casas, no trabalho, quando vem uma ordem, uma determinação, algo que não tem duas opções, 3, 4, 5,
Uma coisa é a gente ter uma definição daquilo que precisa ser feito. A outra é quando coloca, se fizer isso, colocando uma condição. E o resultado do se varia muito, depende muito daquilo que nós estamos vivendo, vivenciando naquele exato momento. E essas decisões, elas são tomadas assim, às vezes em milésimos de segundo, em segundos, ou em minutos, ou em horas, pode ser em dias, semanas, meses e anos. Nem sempre as decisões e as escolhas acontecem de imediato, rapidamente, porque nós, seres humanos, não temos todo o entendimento e não temos visão além daquele momento que nós estamos. Imaginamos 1000 coisas, mas quando existe condição, nos coloca dúvida e a gente muitas vezes fica dividido. Biblicamente, quantas vezes Deus colocou isso para o homem? Michel fez um comentário, citou um versículo, o meu versículo é outro, mas é para buscar Deus. E vamos ver, esse é um dos pontos, por que nós ficamos divididos. Tudo bem que existe o ser, e como agir diante do ser, se fizermos ou se não fizermos. Por isso, irmãos, que sem a palavra de Deus, no que diz respeito às coisas espirituais, eu não sei você, mas para mim, que tudo tinha que ser visto, eu tinha que ver, eu tinha que saber, eu tinha que pegar, eu tinha que ter certeza, mas como as coisas espirituais não são assim. Nada acontece como a gente quer, às vezes acontece como a gente deseja, porque Deus permite orarmos e nos ouve, e com certeza em algum momento, da forma que Ele acha, que Ele pensa que deve, se for bom para nós, Ele nos atende. Deus tem atendido as suas orações? Talvez a gente passe tão rápido, né, e não percebemos muito isso. Rodolfo fez uma observação importante, e isso acontece em todos os dias. A vida nossa vai fazendo assim, rapidão, né? E esquecemos de fato no dia a dia, também na igreja, mas no dia a dia, de orarmos e agradecermos para aquele momento, muitos livramentos, como sabemos que Deus livra, vendo ou não, Ele está nos livrando, está nos abençoando, e nós orando quando nós desejamos, precisamos, enfim, existe essa comunicação nossa com Deus, de Deus para conosco. Então, em determinados momentos, ficamos divididos. Se no dia a dia nós ficamos indecisos, quantas coisas nos deixam indecisos, principalmente quando tem mais de uma pessoa. Imagina um casal, pensam diferente em alguns pontos, os dois ficam indecisos, sem saber exatamente o que fazer, dependendo da situação dentro do lar, às vezes é com o filho, com problema, e não se sabe como resolver. Vamos fazer assim? Vamos fazer daquela forma, desse jeito? Não, assim não, porque isso. E se fizermos assim, pode acontecer isso. E se não fizermos assim, isso são dúvidas, nós ficamos constantemente divididos. E na obra de Deus, também não é diferente. E no povo de Deus, para com o povo de Deus, não é diferente. A visão nossa é limitada, e nós não temos o conhecimento de Deus. Mas nós vamos ver, nesses pontos, e tem mais, mas nesses que eu trouxe aqui na mensagem de hoje, algum entendimento, alguns versículos sobre isso. Divididos. 4 momentos em que ficamos divididos. O homem fica dividido. Eu cito o primeiro. Deuteronômio 30, 19 e 20. Aqui é 2, 4, 8. Deuteronômio 30, 19 e 20.
O primeiro ponto que eu destaco aqui, irmãos, divididos pelo orgulho e ingratidão. Não gosto que diga o que devo fazer. Olha o que diz o versículo 30. Eu leio 19 e 20. 19 e 20. 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. 30, 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aqui, embora haja uma condição, nós percebemos uma posição de Deus. Ele já nos deu a resposta para preferir a vida. Contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, tudo oposto. Escolhe, pois, a vida. Esse é o posicionamento de Deus falando para nós, para o povo. Sim, não é para os nossos dias, a palavra é para nós também. E aí, já aconteceu com você de falar ou ouvir algum conselho, algum comentário, alguma resposta, alguma solução que é dada e nós, por orgulho, para não dizer que nós vamos fazer o que você falou, para não concordar, para ser contra. Quando você diz algo, existe uma solução, uma definição daquilo que se tem que fazer, ou falar, ou algo parecido, mas a outra pessoa, como que ela recepciona, como ela recebe isso? Já lembrou de algum momento em que você esteve nessa cena? Orgulho e ingratidão. O ser humano ouvindo Deus, dizendo o que nós devemos ou não fazer. Um dos motivos de estarmos divididos é o nosso coração, é o orgulho, é o nosso saber fazer, é a nossa falta de querer estudar mais, talvez, pesquisar mais, de ouvir mais, de aprender mais da palavra, com tranquilidade, sem nenhum tipo de intenção, mas estarmos na casa de Deus, porque lá, na casa de Deus, nós ouviremos, Deus falará conosco, ou onde estivermos lendo a palavra de Deus, Deus falará conosco, alguém nos aconselhando, Deus falará conosco, e haverá um momento em que teremos que decidir, ter uma escolha, fazer uma escolha. Mas ali está alguém que nos orientou, nos falou, e que muitas vezes é a palavra de Deus, e por orgulho não faço o que está sendo dito. Não concordo, não vou fazer, eu vou ser contra, eu sou do contra. Qual que é o contrário disso? É sermos mais humildes, receber melhor aquilo que é nos orientado, nos instruído, nos aconselhado. Pessoas de bem querendo fazer o nosso bem, fazendo bem para nós, e nós desfazemos tudo aquilo, descartamos tudo aquilo, como se fosse algo assim, eu descarto quando eu quiser, porque eu já penso assim, assado e daquele outro jeito. E mesmo que você diga, faça assim, mesmo sendo bom, mesmo dando certo, mas não farei o que você falou, por mero orgulho, arrogância, e dali para frente é nossos pecados mesmo. Esse é o primeiro ponto. Esse é um dos motivos que nós ficamos divididos entre Deus e o agir, o entender e o cumprir. O povo de Israel, quantas vezes Deus disse, faça dessa forma, não tenha deuses, não façam deuses.
explicava o que tinha que fazer, por que deveria fazer, não haveria idolatria, deuses, desobediência, desde lá de Adão, desobedecendo a Deus e fazendo. E assim é um primeiro ponto que nós precisamos ficar atentos. Atentos ao que nos é informado, nos falado, nos instruído, por Deus, pela palavra principalmente. Mas não descartemos a possibilidade de pessoas bem intencionadas, querendo nos instruir, abrir os nossos olhos, dizendo algo que precisa ser feito de uma outra forma, porque provavelmente vai dar certo. Casos e casos. Esse é um ponto para nos alertar, para ficarmos atentos a quando surgir a instrução, quando Deus falar conosco algo, quando a palavra, a mensagem, o que ouvimos constantemente, falar conosco, não endureçamos o coração. Vamos permitir que ela entre e faça o que ela tem que fazer. Amoleçamos corações humildes, porque Deus sabe muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Esse é o primeiro ponto, então. Quando diz aqui, no primeiro, tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porque existem os dois. Existe bênção, existe maldição. Existe o que é certo, existe o que é errado. Existe o que é morte, existe o que é vida. É alternativa. Que tenhamos sabedoria para tomar essa primeira decisão, para não ficarmos divididos. O segundo ponto, outra divisão também, divididos pela distância. 1 Crônicas 28, 9. Aqui é 506. Crônicas 28, 9. 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Se o buscares, você o achará. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Conhece Deus, teu Pai, o servo, com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Que, irmãos? Divididos pela distância. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Distância como? Conhecendo e estando distante, porque é o que pode acontecer muitas vezes. E aqueles que não conhecem já estão distantes, e por isso divididos, sem esperança, sem certeza, convicção, sem conhecer o Deus que é Criador, sustentador, Salvador, cheio de graça e misericórdia. Distante, pessoas distantes, e isso é muito importante, porque a distância impede que ouçamos da maneira que Deus quer falar conosco. Distantes, não simplesmente estarmos lendo uma Bíblia, lendo a palavra, cantando, todos os momentos que tivermos uma oportunidade, e Deus estiver falando conosco de alguma forma, não estejamos distantes, porque a distância nos divide, deixa dividido. Nós ficamos perdidos. Perto de Deus, ouvindo Deus, atentos às instruções, estamos próximos. Seja crentes e descrentes, quem conhece, quem não conhece. E quem não conhece ainda, poderá conhecer um dia, mas também terá que tomar cuidado, porque mesmo depois de conhecer Deus, ele poderá sim, se não tiver realmente próximo de Deus, como a palavra nos orienta, ele estará o quê? Ao contrário, distante de Deus, dividido. São situações em que
o ser humano, ele perde totalmente o sentido de Deus, foca este mundo apenas, acredita só nele, não aceita instruções, e principalmente da parte de Deus. Primeiro nós vimos orgulho e ingratidão, não aceita. Orgulho e ingratidão, é o primeiro. Divididos pela distância, poderemos de qualquer forma estarmos distantes de Deus e divididos. O terceiro ponto, divididos entre Deus e Satanás. Divididos entre Deus e Satanás. Será? Tem jeito? Deus e Satanás. Josué 24, 14, 15. Para mim, 2:8-4. Aqui. (2:8-4). 24, 14 e 15 diz assim a palavra. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem jeito ou não tem? Esse termo, divididos entre Deus e Satanás, eu não me lembro, eu nunca pensei isso, divididos entre Deus e Satanás, na minha vida, porque me faltou uma instrução. Mas na palavra existe essa possibilidade. Ou servimos a Deus, ou servimos Satanás. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade de Satanás. Nós não temos aqui. Então, aqui está dito: se sirvais. Nada melhor que ler. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Primeiro ponto aqui nesse versículo: tem uma maneira de servir a Deus. Se queremos não estarmos divididos, quando falarmos eu sirvo a Deus, tem que ser do jeito de Deus, porque muita gente fala que serve a Deus, basta ver como que estão servindo. Ela e Deus é a pessoa sábia. E deitai fora os deuses. Joga fora, não existe deuses. Aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Porém, mesma coisa, se fizer isso, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, alguém diz que é mal servir ao Senhor? Alguém já falou assim com você? Comigo não, dessa forma. Já li o versículo, mas não me veio essa possibilidade de servir Satanás, sendo um cristão, estando na igreja, pelo menos Deus permitido, na maioria dos cultos, ouvindo a palavra, cantando, servindo com cargos na igreja. Não me pareceu que em algum momento eu pudesse servir não a Deus, mas Satanás. Não pensei sobre isso, mas é real. Ou eu concordo com Deus, sirvo a Deus da maneira de Deus, para fazer a vontade de Deus, ou se eu não fizer nada disso, quem estarei servindo? Quem estaremos servindo? É o maligno, porque ele é o interessado em não servirmos a Deus. Ele é o maior interessado, porque quando nós não servimos a Deus, favorecemos ele, servimos ele e não Deus. Então esse é o terceiro ponto, divididos entre Deus e Satanás. Talvez Deus comunica com você de uma outra forma sobre isso,
Mas a verdade é, ou servimos a Deus, ou estamos fazendo a vontade de Satanás. Essa é real. Essa, podemos usar até outros versículos, mas a palavra nos orienta sobre isso. Ou um, ou outro. Estamos divididos quanto a isso? Você já parou para pensar? Você está dividido? Servindo a Deus ou não? Deus tem falado sobre isso ou não? O quarto ponto e o último ponto: divididos entre o céu e o inferno. Romanos 10, 9 e 10, a folha 1228. Se perguntarmos para pelo menos grande parte das pessoas, você está dividido entre o céu e o inferno? Com certeza a pessoa fala assim, pelo menos eu acho que a maioria: não, eu quero o céu, eu creio em Deus. É algo que é normal ouvirmos. Eu falava, Deus na boca do descrente, do ímpio, ele é citado. O problema é que, sem experiência, sem conhecimento da palavra, sem realmente entender quem somos agora, depois, com Cristo, e antes não tinha nem o mínimo de entendimento sobre Deus. E tudo faz diferença, irmãos, na nossa vida, nas nossas vidas. Sempre foi assim. Quando entendemos algumas coisas, passa a mudar nossas vidas. Pode ver um profissional, quando ele está fazendo um trabalho, quando ele aprende, ele começa a fazer com mais perfeição, ele até ganha o serviço dele. Nós, espiritualmente falando, na vida cristã, na obra de Deus, de quando Deus nos resgatou lá do lamaçal, até hoje, olha o quanto Ele já nos instruiu, o quanto nós desenvolvemos aprendendo a palavra de Deus. Talvez um pouco mais, um pouco menos, com a compreensão ainda, e lutando, para decorar o versículo ou algo parecido. Vivemos desse jeito, cada um é de um jeito, mas a realidade é, nós aprimoramos e nos aproximamos de Deus em razão de Cristo. Nós nos reconciliamos com Deus, mas depois Deus nos abençoou com a palavra e ensinamentos, e aí aperfeiçoamos e entendemos um pouco mais. E isso é constante. Se não continuarmos, ficaremos divididos, mesmo salvos, mas teremos todas essas divisões. Estaremos distantes, coração orgulhoso, não entra, é igual pedra, um bate e volta. A nossa vida não será boa conforme Deus quer, porque Deus tem o melhor para nós, mas precisamos ouvi-lo, e quando Ele coloca uma condição, com sabedoria, não demorando muito, muitas vezes Ele já diz o que é melhor para nós. Aqui nós lemos o versículo: disso e disso, faça isso. A vida, a bênção. E batemos cabeça por conta de quê? Vários motivos. Aqui nós temos 4. Temos também fé. Eu não coloquei aqui, mas temos fé. Tem o entendimento de muita gente que não conhece, e está dividida. Ela está dividida, não tem entendimento. Ainda eu não preguei para ela, eu não ensinei ela, eu não instruí, eu não abri a Bíblia, eu não visitei, eu não entreguei um folheto. Ela está ignorante acerca de tudo sobre Deus. Dividida, ela e Deus, pela falta de conhecimento, pela falta de Cristo, e assim por diante. Então, esse é o quarto ponto, que diz em Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De novo, que fiquemos sabendo, todos aqui nessa noite, com a sua boca, se com a sua, não minha, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos será salvo. Amém. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Lembra aqui o quarto ponto? Divididos entre o céu e o inferno. Antes da palavra, alguém sabia disso? Eu no passado, o ditado que tinha é que todo mundo ia para o céu. Eu não sei você, para ele. Ficava aquela coisa: quem vai para o céu? Eu era moleque, não tinha conhecimento. E eu lembro que eu ficava pensando: não, mas peraí, eu acho que todo mundo está certo. Eu acho. Eu era bom, não era criminoso, tinha uma família, eu estudava, eu trabalhava, e eu concordava com aquilo. Todo mundo, quando morresse, iria para o céu. Mas eu não sabia exatamente. Eu estava dividido entre o céu e o inferno, porque eu não havia entendido o plano de Deus para a minha vida, de maneira que eu não tivesse mais essa dúvida. E se alguém que nessa noite, que já ouviu, está ouvindo a palavra de Deus, Deus quer que não tenhamos mais essa divisão. Céu e inferno, não. Ele quer nos dar a certeza de que quando partimos dessa vida, dessa terra, iremos para um só lugar, para o céu. Amém. Essa escolha, essa decisão, se com tua boca, porém, você tem a condição, a alternativa, a opção de não querer e se tornar e continuar dividido, que aliás está dividido em vida, mas morrendo, a Bíblia diz, morte eterna. Então hoje o homem vive sem Deus, sem crer em Deus, sem querer entender, porque exige esforço, renúncia. O quanto você não deixou de ser aquela pessoa? Disse agora há pouco que a bebida. O quanto eu não gostava da bebida. Eu acredito que vocês conhecem muitas pessoas assim. O quanto, irmãos, pessoas cristãs hoje não gostavam da droga, não gostavam do adultério, do pecado em geral. O quanto isso nos custou. Mas a Bíblia diz que custou muito mais para Cristo, porque Ele se entregou por nós, Ele pagou pelos nossos pecados. Amém. Depois que alguém disse que eu não preciso mais ficar dividido entre inferno e céu, o que é correto pensar? O que é o melhor pensar? Eu não quero mais ficar dividido entre céu e inferno. Se Deus diz que eu creio nele, no sacrifício dele, assim como temos outros versículos, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, olha, Deus amou o mundo, amou todos, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, você que está ouvindo, você está aqui, todos que ouvirem, e nele crê, aqui está uma condição, aqui Deus nos coloca a possibilidade de não estarmos mais divididos entre céu e inferno. Amém. Porque aqui ele já viu gente, pessoa falando para nós assim, dando um toque e brincando muitas vezes, né? Disfarçando e mostrando. Sabe como Deus está fazendo nessa noite? Através da palavra, nos mostrando o caminho que você pode tomar. Ele está nos mostrando, seja pelos 3 pontos anteriores, mas principalmente esse, que ninguém saia dessa noite duvidando e dividido: vou para o céu ou vou para o inferno? A palavra diz, o outro versículo que diz, 1 João 5, 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem, significa que tem gente que não tem.
Mas quem tem e quer ter, se não tem, quer ter, terá a vida. Quando nós lemos, ouvimos, quantas situações que Deus coloca para a gente decidir, quantos momentos de nossas vidas nós temos que escolher, decidir, resolver. Mas ouvir a quem? Ouvir quem para resolver? Eu tomar a minha decisão com base em quem? Em quê? Isso é no dia a dia. Nós temos que buscar as informações, as coisas boas, para nos orientar a tomarmos as nossas decisões. Até mesmo para educar um filho, ou trocando com o casal, buscando aconselhamento, ou não sei. No trabalho, quantas vezes não sabemos como agir, temos que compartilhar com o colega de trabalho, tem mais experiência, senão vai dar errado. Se Deus sabe o que devemos fazer, todos nós nessa noite podemos continuar acreditando, confiando e ouvindo. Peraí, Deus mostrou. Quem tem o Filho de Deus, Ele está dizendo, tem a vida. Se você que está aqui nessa noite não está nesse grupo que tem o Filho de Deus, aí tem uma boa notícia. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A notícia ruim é que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estou dizendo, a boa notícia é que existe uma vida eterna. A boa notícia é que não precisamos ficar divididos entre céu e inferno. E a palavra nos dá a certeza de que, crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador, entendendo a situação pecaminosa que nós temos, e somos pecadores, separados de Deus, Deus diz para nós nessa noite: se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, ainda não tem o Filho de Deus, Cristo, você pode ter, porém a escolha é sua, porque quem não tem, não terá a vida eterna. Diz a palavra. Esse é o quarto ponto, divididos entre o céu e o inferno. Conclusão: você está dividido ou sabe o que quer? É uma pergunta que a resposta é difícil de dar toda por completo. É o dia a dia. Mas em relação a Deus, nessa noite, se você entendeu que não é bom ficarmos divididos, que Deus nos ajude, nos faça livrarmos da nossa carne, do velho homem, sermos mais humildes, estarmos mais na presença de Deus, próximos de Deus, em oração, em culto, adoração a Deus. Mas se nessa noite você entendeu que você tem a oportunidade entre o céu e o inferno de estar no céu, faça essa decisão ainda hoje. Entenda que você pode sim, sem ficar dividido entre um e outro, mas a palavra é a verdade. Deus diz que quem não tem o Filho não tem a vida. E quem não tem a vida tem o quê? Tem a morte eterna. Não tenha a morte eterna, porque Deus quer te dar a vida eterna. Aceite Cristo como Senhor e Salvador. Deus com certeza tem prazer em fazer isso. Irmãos, essa é a mensagem. Deus nos ajude, nos abençoe. Fazer uma pequena oração para finalizar.